O Bradesco divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2023. O lucro foi acima do esperado, porém temos que observar alguns detalhes aqui que incomodam um pouco. Já deixa o like no vídeo e considere também se inscrever no canal, tá? Então o Bradesco, primeiro vamos ver aqui a margem, ela veio em linha com o quarto trimestre, um pouquinho abaixo só do trimestre do ano passado, né, o primeiro trimestre, porque a margem com os clientes conseguiu melhorar em relação ao ano passado, porém deu um leve declínio em relação ao trimestre anterior. O banco vem fazendo aqui uma redução no volume, inclusive, poderia até ter diminuído mais, mas foi bem aqui. A margem a mercado, como eu esperava, teríamos uma melhora, e realmente aconteceu. Eu acho que aqui o banco pode ter surpreendido aqui o mercado nas margens, tá? Ele foi bem aqui em ambas. As provisões vieram aqui um pouquinho abaixo, porém, talvez vamos dizer que em linha. A questão aqui é alguns detalhes que nós já vamos ver da inadimplência. Vamos dar uma olhada, tá? Então, as provisões veio 9,7, o PDD expandido fica em 9,5, teve um pouco de recuperação de crédito e tal, né? Enquanto a receita de prestação de serviços ficou em linha, um pouquinho acima do trimestre do ano passado, a operação de seguros veio acima do trimestre passado, veio até um pouquinho acima do guide, se a gente olhar trimestre a trimestre, tem alguns probleminhas que teve, mas assim, suave, tá? Despesa operacional deu uma aumentada em relação ao mesmo trimestre do ano passado, em 9,3%, vamos dizer assim, que em linha com o esperado, fazendo então o lucro líquido recorrente chegar a 4,2, né? Obviamente acima do trimestre anterior por causa das Americanas, porém 37% abaixo do primeiro trimestre do ano passado, mas era esperado realmente uma queda, né? E para comparar o desempenho aqui do Bradesco, fica mais fácil a gente comparar 100 Americanas, eles nos traz aqui uma maior clareza. As margens vieram em linha, como nós vimos, a financeira deu uma diminuidinha, o que até era esperado, de repente até diminuiu mais, e a margem a mercado melhorou. Então foi positiva as margens do banco, as provisões diminuíram um pouquinho, a receita de prestação aqui de serviços deu uma reduzidinha, despesas aqui deu uma melhoria também, enquanto aqui o resultado operacional de seguros deu uma leve queda, normal tem que comparar mais trimestre a trimestre, né? Nós estamos vendo o quarto, não é bem comparável com o primeiro. E aí ele fica com esse lucro aqui, né, praticamente em linha, olha só, em linha com o quarto trimestre, o que na minha opinião foi até que positivo. Eu acho que alguns aqui esperavam o lucro pior do que o quarto trimestre. Na verdade, a maioria do mercado esperava pior. O grande problema está na inadimplência, que nós já vamos ver. É que a gente compara com o primeiro trimestre de 2022, a gente vê aqui uma melhoria que o pessoal estava esperando realmente em outros. O mercado estava precificando alguns números melhores aqui, então aconteceu. Isso aqui deu uma maquiadinha também, né, no resultado dela. De qualquer forma, a gente vê os seguros indo bem, a gente já esperava os seguros indo forte, a despesa dando uma aumentadinha, também era esperado pela inflação e tudo mais. Receita de prestação de serviço deu uma melhoradinha, as provisões deu uma bela de uma forçada aqui, né, uma aumentada, enquanto as margens aqui é aquela dinâmica muito aqui, entre outros pontos, a Selic mexendo bastante aqui, né? Então, assim, vamos adentrar para ver se o resultado foi bom ou não. A margem a cliente, como eu já disse aqui anteriormente, manteve aqui uma taxa interessante, então a margem a cliente, a margem a mercado deu uma melhoradinha, então as margens surpreenderam positivamente. O mix de pessoas físicas do banco não se manteve relativamente estável aqui, sem grandes mudanças, né? Quando vemos as provisões, realmente elas vieram bastante fortes, eram esperadas realmente fortes, então nada de surpresas. PDD expandida fazendo 9,5, aqui sem surpresas, né? Veio até um pouco abaixo do trimestre anterior, mesmo sem contar Americanas, então um pouquinho abaixo. E o susto é que na inadimplência, era esperado aumento, sim, porém eu acho que veio um pouco mais do que deveria, né? Principalmente aqui as micro e pequenas empresas. O que está acontecendo com essa inadimplência de micro e pequenas empresas no Bradesco? Saiu aqui de 5,3 para 6,2. Uma tendência que, se manter essa tendência, vai à insanidade. Está muito alto aqui. Vamos ver se ele pelo menos estabiliza, né? Está muito alta a inadimplência do Bradesco, principalmente as pessoas físicas, as pessoas jurídicas me surpreendendo. Pessoas físicas a gente já sabia que ia vir alto mesmo, deu uma aumentada também, deu uma aumentada legal, fazendo a inadimplência chegar a 5,1, bastante aqui, salto, porém, as grandes empresas vêm aí muito forte, né? A inadimplência bem controladinha aqui nas grandes empresas.
E as inadimplências menores, com as provisões que aumentaram, porém poderiam ter aumentado um pouquinho mais, deixaram a cobertura de 90 dias aqui diminuir para 182. Então, assim, faz tempo que a gente não vê o Bradesco com essa cobertura, né? É preocupante um pouquinho. Vamos ver como o mercado reage. Eu aqui estou um pouco cauteloso ainda em relação aos próximos semestres do banco, porque aquela curva ali de inadimplência me deu uma assustada realmente, tá? É quando a gente olha a composição da provisão, ainda assim, embora esteja alta, realmente aumentou mais aqui, foi de 57 para 60. O problema é a carteirinha atraso, né? Tá aumentando muito, olha só. Os de 60 dias já vem uma turminha ali já louquinha para entrar nos 90, aumentou bastante, de 34 para 40. E a turma do 90 foi de 28 para 34,9, 32,9. Então, assim, aumentou bastante. A carteira em atraso está em 6,3 nos 60 dias. É muita coisa, repito, tá? Quando observamos o resultado do Bradesco Seguros, nós temos aqui um ROI caindo um pouquinho em relação aos mesmos trimestres dos anos anteriores, porém é ainda assim acima dos anos anteriores. Então foi um bom resultado, a gente vê saúde aqui diminuindo um pouco, ramos elementares e outros também diminuindo um pouco, mas o resto foi bastante positivo, né? Nós podemos ver que em termos de faturamento aqui foi muito bom a parte de seguros, teve um aumento aqui, ó, tá quase nos valores recordes, né? Então foi muito bem no faturamento. O sinistro aqui é que deu uma aumentadinha, sem a pandemia, ainda assim teve um sinistro um pouquinho forte. O resultado final da operação de seguros, ela foi acima do primeiro trimestre de 2022, quando a gente não considera a pandemia, mas ela foi um pouco abaixo do primeiro trimestre de 2021, quando a gente não considera a pandemia. Mas quando a gente considera a pandemia, que já foi indo embora aí, né? Aí realmente foi o melhor primeiro trimestre dela. Mas, de qualquer forma, o resultado do seguros aqui foi sólido, né? Algumas oscilaçõezinhas são normal ao longo da trajetória. E a gente vê no trimestre passado que seguros deu uma grande representação no resultado do Bradesco e agora já deu aqui o financeiro superando, que o financeiro foi bem melhor, né? O financeiro foi bastante ruim no trimestre passado, a Americana também atrapalhou. De qualquer forma, a gente vê aqui o ROE, que o banco tem o objetivo de voltar aí aos 17%, ela está um pouquinho longe, então uma longa trajetória para chegar lá, né? Vai ser só mesmo lá para 2024, em algum momento, voltar aos números aí de pelo menos 17 de ROE, né? Quando comparamos o resultado do Bradesco com a perspectiva do consenso, da Genial e da XP, realmente ela foi acima, 14,2% acima do consenso, por exemplo. Ó. A queda do lucro foi 37,3%, mas era esperado a 45%, 43%, 44%. Então, assim, foi melhor do que a expectativa do mercado em termos de lucro, porém, eu alertei ali alguns pontos que talvez não agrade tanto o mercado. O PL hoje do banco está em 7,33 atualizado, né? O lucro por ação em 1,70. Comparando aqui com outros bancos, o PL, então, no Bradesco 3 está em 7,33, em linha com os demais bancos, apenas o Banco do Brasil está com o PL mais baratinho aqui e o Santander com pele mais esticado. Mas lembrando que o Itaú e o Banco do Brasil ainda vão apresentar os resultados. Então, em linhas gerais, o lucro do Bradesco sim superou as expectativas, porém quando a gente analisa o detalhe, realmente eu acho que foi tudo ok. As margens eu achei positiva, foi legal. E as provisões versus aqui a inadimplência não foi tão legal por conta da inadimplência que pesou realmente muito aqui, e aí o Bradesco justifica que foi principalmente por conta do massificado, e eles estão aqui atuando nos critérios de concessão de crédito, reduzindo aqui o índice de aprovação, ou seja, eles estão até usando aqui inteligência, já mostraram aqui outra slide, enfim. Então, eles estão tentando atuar em diversas formas na questão dessa inadimplência, só que talvez eles tenham demorado um pouco, por isso que a gente ainda está sofrendo para ter essa retomada. Mas o fato é que eles estão identificando os problemas e estão atuando o mais precisamente possível, segundo aquilo que eles estão falando aí, principalmente falando mais aí no... Então, eles vêm falando bastante disso, principalmente do quarto trimestre em diante, eles aceleraram essa questão aí, né? Quando a gente compara a BBDC 4 com a BBDC 3, hoje eu tenho na minha carteira BBDC 3, quando eu comprei o dividendo estava maior, hoje está praticamente igual as duas, né?
E eu estou pensando seriamente em trocar pela 4. Por que é melhor? Não, na verdade eu ainda acho melhor a 3 nesse cenário de igualdade. Por quê? Porque a mesma ação o controlador tem, porque tem tag along 100%, né? Embora não vá ser usada esse tag along. Enfim, são melhores aí ter a mesma ação que o controlador. Porém, como eu opero mais com opções, mesmo com a 3 dando para operar com opções, a 4 tem uma liquidez melhor, dá para a gente operar com opção mais longa aí para os meses seguintes. Então, é por isso que eu vou estar em breve trocando aqui pela 4, se manter nesse cenário aqui de bastante proximidade, né? Mas a gente tem que tentar vender, eu pelo menos gosto de vender mais para o fim do mês, para não cair naquele teto dos 20 mil, né? O BBTC3 pelo Graham quase sempre vai estar mais barato que o 4, porque ele tem aqui um dividendo menor. Então, com isso, para ele ter um dividend yield mais ou menos parecido, ele tem que ficar mais descontado, né? Cerca de 10% aí. Então, ele está hoje com dividendo similar, porém o PL e o PVP vão estar mais baratos, 110% de margem de Graham antes do resultado trimestral, enquanto o BBDC4, 85,7% antes do resultado trimestral, por conta dos dividendos. Mas tem vezes que o dividendo está muito próximo. Atipicamente, o 3 esteve melhor o yield do que o 4 recentemente, mas isso é muito raro. Normalmente o que acontece é ou ficar igual ou o 4 está com o dividendo um pouquinho maior. Então deixa nos comentários se você achou esse resultado do Bradesco bom, ruim ou neutro. Não dá para olhar apenas a linha do lucro e falar que foi bom, porém o principal problema o banco fala que está atuando fortemente para resolver. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!